Olá, dando continuidade, no capítulo 38 é dito que o rei Ezequias ficou doente à beira da morte. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Vale ressaltar que o pai de Isaías, chamado Amós, não é o mesmo Amós do livro chamado Amós, que veremos futuramente. E Isaías foi visitar o rei Ezequias e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele pediu para que Deus se lembrasse de como Ezequias estava servindo com fidelidade, com devoção sincera. E Ezequias chorou amargamente. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias, abre aspas, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Aqui estamos lendo que Deus acrescentou 15 anos à vida do rei Ezequias, que estava à beira da morte. E o verso 6 vem dizer: Eu, o Senhor, livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, eu defenderei esta cidade. Vale ressaltar que o capítulo 38, na ordem cronológica, se encontra antes do capítulo 36. Vimos nos capítulos anteriores que Jerusalém seria invadida pela Assíria e Deus interveio de maneira milagrosa, matando mais de 180 mil soldados inimigos com apenas um anjo. Então, esse episódio da doença de Ezequias e da sua cura aconteceu um pouco antes da invasão da Síria. E é por isso que o verso 6 vem dizer que Deus livrará a cidade dos assírios. Só que vimos nos capítulos anteriores que Deus já tinha feito isso. Por quê? Porque os capítulos não estão em ordem, em sequência, em ordem cronológica. No restante do capítulo 38, menciona a oração de Ezequias. Vale ressaltar também que em um dos versos ele diz que os mortos nada têm que esperar. E o que isso significa? Naquela época existia a ideia de que quando uma pessoa morria, não se sabia ao certo, na verdade, o que aconteceria com ela. A partir do Novo Testamento, com a revelação de Jesus Cristo, todos passam a entender que após a morte há uma vida eterna, há uma outra vida nos céus. Porém, na época que esse texto foi escrito, não existia a certeza de uma morada no céu. E é por isso que o rei se sente angustiado, pois não sabe o que acontecerá após a sua morte. E diz: os mortos não podem louvar a Deus. Aqui temos um achismo do rei Ezequias. Mas a verdade é que os mortos, pelo menos os que forem mortos no Senhor, o louvarão.
da maneira que ele merece nos céus. Agora, no capítulo 39, é dito que o rei da Babilônia, cidade que ainda estava em desenvolvimento, cidade distante, enviou ao rei Ezequias um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros do rei da Babilônia e lhes mostrou o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal de guerra e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? Abre aspas. De uma terra distante. Ezequias respondeu: eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo, de tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então o profeta Isaías disse ao rei Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados, provavelmente seus filhos ou seus netos. E de maneira inesperada, no último verso, Ezequias diz: é boa a palavra de Deus que você falou. E Ezequias respondeu isso porque pensou o seguinte: nesses 15 anos que Deus me deu a mais de vida, haverá paz no meu reino. Essa profecia de Isaías é para o futuro, quando eu já não viver. E é por isso que Ezequias não se importou com o futuro de Jerusalém nas mãos da Babilônia. Aqui concluímos mais um vídeo da playlist.